Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime, para hoje conversarmos um pouquinho sobre o Witchwatch aqui, um anime que quem assistiu aqui o canal deve lembrar que eu tava fazendo as primeiras impressões aí dos animes da temporada, e ele meio que tinha passado raspando ali quando eu falei, pô, parecia fofinho, engraçadinho, mas tinha uns problemas de ritmo e de construção ali também no primeiro episódio. Mas acabou que conforme ele foi passando, até bem rápido ele foi se firmando como uma gratíssima surpresa. Então, parabéns aí ao pessoal. Eu nem conhecia o estúdio de animação Bibury Studios, eles são relativamente recentes ali, de 2017, parece, começando a ter mais notoriedade ali a partir de 2020. Foi o primeiro anime deles que eu assisti. E eu achei que tecnicamente eles fizeram um trabalho ali impressionante. Você tem desde a sequência de abertura do Yoasobi, que tá agora fenômeno absoluto, né? Você quer ter uma opening de anime com centenas de milhões de visualizações, chama Yoasobi que você consegue aí fácil. Depois a gente fala mais sobre a sequência de abertura. Só destacar primeiro que a partir de uma premissa muito simples, porque é um slice of life, é um romancezinho com um pouco de magia. Você já no primeiro episódio se acompanha a bruxinha, que é a Nico, né? Aprendiz aí de bruxa, tá voltando aí de um tempo, de um treino intensivão ali, agora volta para a sociedade e precisa de alguém para protegê-la, para tomar conta dela, o conhecido na fantasia como um familiar, né? Para acompanhar a bruxa aí nas suas desventuras. Acaba que um amigo de infância dela, que é o Moi, que ele na verdade é um demônio, então além de ser um cara durão, é um cara que tem esses superpoderes aí também. Não chega, o destaque todo aí fica com a Nico, com os feitiços dela, mas quando precisa representar tem o Moi ali também pra mandar ver ali no os músculos, né? O super protetor e tal. Então uma dinâmica simplesinha, porque você tem a feiticeira aprendiz, meio atrapalhada, você tem o cara mais durão, que pode resolver as confusões ali quando necessário, usando a força física, e vai vendo ela, principalmente sendo desde pequena, tendo ali uma apaixonite por ele, agora já voltando mais jovem, ainda mais caidinha ainda, e a jornada de fazer o cara se ligar que ela tá apaixonada por ele e ver se consegue desenrolar algo, agora que os dois estão morando na mesma casa, já que essa logística aí da busca pelo familiar da Nico implica que tem que estar o guardião com ela o tempo todo. Ela escolhe voluntariamente o coitado do Moi, que é tudo sério, tudo regrado, todo cara que tem a rotina dele toda firme, né? Toda bem protocolar, bem estruturada, sem grandes agitações no dia a dia, agora tem que lidar com a confusão de uma bruxinha atrapalhada. Então é um negócio que é muito simples no papel, mas é aquele simples, muito bem produzido, muito bem conduzido. Como eu falei, a despeito do primeiro episódio eu achar que ele começa mais fraquinho, ele demora um pouco, você exige essa fé de que vai te divertir, vai fazer rir, você vai conseguir simpatizar com eles e torcer pelo casal conforme for andando. Eu segui um pouco a regra, chamam lá a regra da Madoka Mágica, que é você assiste 3 episódios antes de você decidir de vez se agora tá engrenando ou agora realmente não vai para lugar nenhum. Porque até você ver, eu tava falando de abertura do Yoasobi, é bem cedo, se não me engano, lá pro terceiro ou quarto episódio, certamente mais cedo do que deveria para você notar o empenho extra que teve ali. Até tem uma mudança criativa, porque você vai vendo que ela tem estabelecido já com 1, 2, 3 episódios, como é que ela toda atrapalhada, com magias, né? Você tem uma sequência de abertura alternativa mostrando os storyboards ali, e ali já me chamou a atenção. Eu falei, cara, o pessoal do estúdio, eles estão cozinhando alguma coisa ali, os caras estão inspirados, porque é todo um trabalho a mais de você montar uma abertura alternativa, coisa que você pensa, por exemplo, o pessoal lá na David Production, quando tá fazendo Jojo, volta e meia, ataca ali uma abertura alternativa, também é sempre legal quando rola. Inclusive, curioso falar de Jojo, porque depois tem uma referência ali, só mostrando quão inspirado tá o Witchwatch a explorar as convenções e diferentes gêneros do anime. Tem depois ali referência do Jotaro também. Tem todo esse lance aí de mudar a abertura e tal. Então você começa a ver que, tipo, por baixo dessa estrutura tão simples, tem um carinho, um capricho a mais que você não vê todo dia na indústria. E aí, conforme os episódios vão passando, você vê, por exemplo, em episódios mais avançados, lá pro episódio 9, se eu não me engano,
tem... Você começa a misturar mais drama numa historinha paralela, e aí depois você pega uma outra história e você começa a flertar com outros estilos de animação, muda design de personagem, então os personagens começam a se perguntar, nossa, mas esse outro que tá andando por aqui tá com um estilo de desenho diferente do estilo de desenho do resto do pessoal. Então, seria muito fácil só você fazer o arroz com feijão ali, você trabalhar só o romancezinho e torcer pro pessoal ficar por isso. Não teria nada de errado. Você pode pegar, por exemplo, tem vídeo aqui no canal do Sono Biscuit Doll, o My Dress Up Darling, que é basicamente todo pautado em você animar direitinho, bonitinho, tem um casal ali, você vai estruturando a comédia romântica só em torno da dinâmica dos dois, mas aqui não. Aqui você tem esse prato que é a interação do casal principal, da Nico com o Moi, mas o que te leva a ficar mesmo, por mais adoráveis que sejam os dois, é você saber que tem toda essa intenção de você explorar a linguagem do anime, de você tentar quebrar essas barreiras. Você tem... Normalmente, alguns episódios contam uma história só, mas outros, às vezes, é estruturado, tipo, 3 historinhas curtas. Então, isso te dá a liberdade, tipo, tudo bem, nessa estrutura de 3 episódios de 20 minutos, divididos em 3, aí você vai pegar 6, 7, 8 minutos por cada uma dessas 3 historinhas. Tem uma lá, mais protocolar, de repente você vai ter uma história de 8 minutos que é totalmente diferente de tudo. Então, é um formato que favorece essa experimentação, mas que também gera alguns problemas. Por exemplo, me chateou, e isso é uma coisa que impede o anime de ser ainda melhor do que ele é, porque vale a pena conhecer, tô aqui para recomendar para você o Witch Watch, mas ele tem uns probleminhas. Por exemplo, é bem comum que com o elenco secundário, especialmente como você tá dividido ali nesses 3 historinhas por episódio, normalmente, às vezes acontece de você ter a estreia de algum coadjuvante, e aí, nossa, mano, agora chegou essa personagem nova em cena, e aí você fica um tempão sem ver depois, e você fica meio pensando, nossa, essa pessoa, tipo, surgiu aqui e não vai aparecer nunca mais, era isso mesmo? Estabeleceu, e aí um abraço, bênção, tchau, e até nunca mais. E às vezes isso gera até o efeito oposto. Personagem que você não dava nada reaparece e tem ali uma baita de uma carga dramática, e você, nossa, era pra eu me importar tanto assim mesmo, ninguém me avisou, tá meio puxando o meu tapete aqui de você botar um episódio dos mais dramáticos, uma personagem assim que você chegou, apareceu e é isso. E tô falando aqui tentando não dar spoiler, porque o meu objetivo é que vocês assistam até, porque tô aqui recomendando, mas, por exemplo, você tem uma outra personagem que ela chega e tem mó... Caramba, nossa, ela se transforma em gato e tal, e tá lá tentando... Fica meio tsundere, né? Porque, tipo, ela tá lá transformada em gato e ela quer receber o carinho, mas ao mesmo tempo não quer, então fica uma dinâmica engraçada. E aí você fica um tempão sem ver a personagem depois. Eu até pensando, nossa, vai ser legal, quem sabe vai ser tipo Dandadan com a vovó Turbo ali, gatinho, interagindo agora com a família, vai ficar lá com eles. Não, vai ficar um tempão ali sem reaparecer e um abraço. E aí outros dramas secundários tomam o protagonismo disso. Então ele é meio complicado, não tem uma lógica muito convencional, não é muito bem estruturado nisso de saber dar o peso devido para as coisas. Então você precisa relevar um pouco disso e curtir mais, que é o que eu recomendo, pelo menos, gostar e clicar no Witch Watch cada episódio da semana, pensando em que tipo de loucura eles vão fazer agora. E quando você entra nesse pique de curtir mais pela técnica de animação, mais pelo humor, mais pela inventividade, ele se prova pra mim um dos animes mais divertidos que a gente teve em 2025 até agora, pelo menos. Eu saí bastante satisfeito. Eu espero que depois tenha mais. Não li o mangá, então não sei pra que lado vão levar depois, mas se continuarem lançando outros episódios, vai ter meu apoio. Eu imagino que tenha lá uma boa audiência que está amplamente disponível nos principais serviços de streaming. Você tem, deixa eu falar que ia voltar na abertura do Yoasobi. Cara, é uma música que da primeira vez você ouve e você pensa, tá, legalzinho e tal, e de repente você vê o quanto ela era chiclete. Então, mais uma vez, emplacaram ali uma das aberturas que provavelmente vão ficar aí anos e anos sendo escutadas pelos otakus de plantão. Então, pessoal, isso aí, eu recomendo pra vocês. Vejam Witch Watch, vejam a jornada da Nico, que é uma protagonista muito encantadora, com design legal. Imagino cosplayers, a galera tendo entusiasmo de seguir as aventuras dela.
E me contem aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa primeira temporada do Witchwatch, que eu vou ficando por aqui, como sempre, agradecendo a companhia de vocês. Valeu mesmo por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima!